Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Estou mais uma vez aqui compartilhando uma palavra e é bem difícil porque eu não sou um pregador, né? Mas a gente está perseverando, aleluia, a gente está perseverando. E o Gessé não está aí, o Joey também. Calhou de eu estar aqui 2 finais de semana e a gente falou sobre buscar o Senhor em meio ao sofrimento na última reunião. E o Senhor veio falando disso durante essa semana conosco, durante os turnos de oração, durante as reuniões de discipulado e durante as 24 horas. O Senhor falou muito sobre nós, conosco sobre isso, mas o Senhor começou a falar sobre a realidade da comunhão já, e já se tem falado disso há muito tempo aqui, mas o Senhor falou de uma maneira específica. Até estava com o Anderson agora ali, e o Anderson falou: cara, você viu como Deus vem falando sobre isso desde ontem, está martelando isso em nós. E eu já estava tendo algumas impressões ontem aqui no turno, na sexta-feira, no sábado, e fui colocando algumas coisas, e ontem cheguei em casa e terminei, mas eu estava assim, falei: caramba, cara, se é essa palavra mesmo, é isso que o Senhor tem para nós. E quando começou a reunião, o Alaf já deu um norte para mim, que era isso mesmo, uma direção. Depois veio a Adri, falou sobre essa questão da comunhão, do se perdoar, e a Michelle veio falando sobre Efésios 4, orou sobre a unidade do Espírito, unidade da fé, alinhamento das pessoas umas com as outras. E irmãos, é isso, eu creio que é isso que o Senhor tem para nós essa manhã, hein? Aleluia, glória a Deus. E quando a gente vai para Atos 2:42, eu sempre falo isso antes de falar alguma coisa de comunhão, alguma coisa de oração ou de partir do pão. E por acaso hoje a gente vai partir o pão, e a gente também está aqui na comunhão, porque também teremos a comunhão da comida depois. Então tem toda uma realidade aqui. E quando você vai em Atos 2:42, diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra perseverar, ela remete à disciplina, remete a esforço. E quando nós vamos perseverar, nós temos que perseverar com empenho, nós temos que nos esforçar, nós temos que ser diligentes com isso. E eu vejo que isso é como em tudo que nós fazemos na vida, mas principalmente na área do esporte, você precisa ter muita disciplina. Você não pode... Você vê muitas pessoas que começam todo vapor, e a gente chama lá no Brasil, lá no sul pelo menos, de cavalo paraguaio, né? Que dá o primeiro toquezinho e depois já vai parando. E a gente não pode ser assim, a gente não pode ser um corredor de 50 metros, a gente tem que ser um corredor de longa distância. Porque a jornada que o Senhor propôs para nós é uma jornada da vida toda. Então nós temos que perseverar em seguir o Senhor, nós temos que perseverar nessas realidades. E quando a gente pensa no homem coletivo, quando a gente pensa na igreja de Cristo, na família da fé que se reúne aqui nessa localidade, nós temos que pensar que todas essas disciplinas espirituais, elas estão para o coletivo. Então nós juntos, coletivamente, nós perseveramos no ensino dos apóstolos. Juntos nós perseveramos na comunhão, porque se nós não estivermos juntos, não tem comunhão, o relacionamento. E juntos nós perseveramos no partir do pão. Juntos nós perseveramos na realidade da oração. É claro que você pode fazer todas essas coisas sozinhos, fora a comunhão, mas o Senhor está chamando a gente no Novo Testamento para essa realidade coletiva. No Novo Testamento não tem nada para o homem, para o indivíduo, sempre é para o coletivo. E eu queria falar hoje sobre essa realidade da comunhão. E primeiro eu gostaria de ver alguns textos das Escrituras que traz alguma luz para nós a respeito disso, e mais clareza. E Provérbios 27:17, se você abrir lá, quero dar uma introdução aqui e a gente vai entendendo alguma coisa. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Isso a gente usa muito na luta também, que diz que o ferro afia o ferro. Meu irmão, não tem como você crescer se você não, né? Não sei se alguém aqui já treinou alguma arte marcial. Já? Não? Ninguém? Aqui ó, vocês sabem do que eu estou falando, meu irmão. Se quer melhorar na porrada, tem que trocar porrada, não tem jeito. Você tem que sair na mão, senão não vai acontecer.
Então assim é no Evangelho, é o ferro, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está falando de uma jornada, onde Tiago fala que nós temos que nos exortar mutuamente para que haja cura. Amém? Em Atos 2, 44 a 47, abre lá, vamos abrindo, vamos lendo, vamos usando as escrituras. Atos 2, 44 a 47. Todos acharam, amém? Diz assim, ó: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos, uma realidade coletiva. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Você viu que não adianta só a gente se reunir. Não é só se reunir, estou aqui um bicudo com o outro, não. A gente tem que se reunir e tem que partir o pão com alegria e sinceridade de coração. Amém? Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Então quando a gente está partindo o pão com alegria, quando a gente está tendo essa unanimidade, quando a gente está se reunindo, quando a gente está tendo tudo em comum, o Senhor vai trazendo outras pessoas. É o Senhor que vai trazendo. Abra lá comigo 1 João 3,16. Não João 3,16, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aleluia. Irmãos, vocês vão ver que essa realidade do relacionamento é algo bem mais fundo do que aquele oi de domingo. Pô, tudo bom? Do que uma mensagenzinha no WhatsApp. Ela é mais funda, é uma realidade mais funda que a gente tem que vivenciar. Se nós somos uma família da fé, se nós somos a noiva de Cristo, se nós somos um homem coletivo, nós temos que ser um só homem, nós temos que ser uma só voz, como Esdras 3:1 diz. E para isso demanda relacionamento. E relacionamento é relacionamento. Uma hora você vai relar em alguém, não tem como relacionar sem se encostar. E chega um momento que um irmão se torna uma lixa para o outro, e graças a Deus isso, que o outro também se torna uma lixa para ele. Porque é assim que nós somos afiados, é assim que nós crescemos em unidade. Aleluia, glória a Deus. Quantos aí já se ralaram com outros irmãos? Só eu? Aqui? Olha lá atrás. Foi muito importante isso, porque quando a Adri falou, Wesley, tem muitas pessoas aqui, eu tive uma impressão, vamos orar um a um. Eu falei, pô, libera a palavra que Deus te deu. Ela falou assim, ó, eu tenho a impressão de que pessoas não querem mais estar na comunhão porque se entristeceram, tiveram algum machucado. E isso que eu quero falar com vocês hoje, na comunhão, no relacionamento, nós estamos se lixando. Um lixa o outro, mas nós não podemos deixar que isso se torne uma ferida que nos afaste da comunhão. Mas tem que se tornar um alinhamento que nos ajuste, que nos faça um, que nos torne um, como que a Michelle leu em Efésios 4, que nós temos que ser um como o pai é com o filho. Então, esse relacionamento, essa relação, essa exortação, ela tem que trazer cura para nós, alinhamento para nós. Aqui na Escritura não está dizendo que o Senhor vai descer e te alinhar, não. Ele diz que o teu irmão vai alinhar. Que a maneira que o Senhor optou por te alinhar é através da vida do teu irmão. É o teu irmão, é instrumento de justiça na tua vida. Se você é um cara sanguíneo como eu, o Senhor vai colocar aquele cara chato do teu lado, que vai ficar te incomodando e você tem que segurar para não pegar ele pelo pescoço e colocar ali. Se você é um cara calmo demais, ele vai colocar um cara rápido demais do teu lado, que vai ficar te chamando, venha, vamos, faz tal, isso. Está entendendo, irmãos? É assim que funciona, é assim que o Senhor está fazendo, é assim que traz a unidade. Abra lá João 17:20. Irmãos, eu estou com uma gripe, então se eu ficar suando o nariz aqui, não.
uma gripe misturada com alergia, não sei, tudo junto. Todos abriram? Acharam? Amém? A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Aleluia! A unidade, ela revela o Cristo. O Cristo é revelado na unidade. Amém? Obrigado. Nós precisamos ser um para o outro. Nós temos que ser um para o outro, para que o mundo creia nele. Nós temos que ser um com o outro. Nós temos que ser unidos para que Cristo, para que o mundo creia nele. O 22 vai falar assim, ó: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha, irmãos, que maravilhoso isso. Que eles sejam levados, essa é a oração de Jesus para nós. Ele está falando assim que é para nós. Ele falando com o Pai: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes. É Jesus orando para o Pai, falando assim: Pai, que lá em Braga, aquela família da fé que se reúne naquela localidade, que eles sejam um, que eles sejam levados à plena unidade. Sabe, Pai, aqueles irmãos que se reúnem lá na Mevã Braga, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. A unidade mostra que você está em Cristo. Não existe eu estou em Cristo se eu não estou unido com os meus irmãos. Não existe eu estou em Cristo na singularidade. Tudo que o Senhor tem para nós, para derramar na sua igreja nesse tempo, é através do corpo, é através do coletivo. A unidade revela o amor do Senhor. Aleluia. A unidade revela o amor do Senhor. Sabe, abra Gálatas 6, 1 aí, até o 10. Sabe, isso é sobre a vida comunitária. Eu fui separando alguns textos para a gente ter no norte aqui do que no final a gente vai falar. Então, irmãos, nesse relacionamento a gente tem que ir entendendo algumas coisas, porque senão, quando o irmão rala em mim, eu assassino esse irmão. Está entendendo? Eu mato esse irmão, eu firo esse irmão. E foi muito precioso quando a Adri falou isso para mim, porque deu sentido ao que eu ia falar. Porque eu estava pensando: Senhor, será essa palavra para nós mesmos hoje? Será que é isso? Dia da ceia, eu falar sobre os assassinos de coração? Como assim? Hoje é dia de alegria, hoje é dia de nós comungarmos, de nós partirmos o pão. E aí quando a Adri traz essa palavra, eu falei: não, é isso. E a Michelle veio, confirma, orando, e foi isso. Aí o Alaf abriu, e o Senhor perguntando, né: Caim, onde está o seu irmão? Você está entendendo? Wesley, onde estão os seus irmãos? Cara, tem um irmão ferido no nosso meio. O Senhor está perguntando para nós: ei, onde está o teu irmão? Tem um irmão que não está vindo. O Senhor está perguntando para nós: e aí, onde está o fulano tal? Ah, não, eu estou vindo, está tranquilo. Estou vindo, está tudo certo. Eu estando em Deus, porque o mundo ensina assim. O mundo ensina nós sermos egoístas. Mas Paulo diz que não é para nós nos conformarmos com esse século, mas é para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Senão nós vamos ficar no nível de imaturidade, no nível do egoísmo. Mas quando a nossa mente é transformada pelo Senhor, quando nós temos uma metanoia, um techuvá na nossa mente, nós entendemos o que é o homem coletivo, entendemos o que é o relacionamento, entendemos que o Senhor está tratando em nós no coletivo, que só é feito no singular quando depois é tratado antes no coletivo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Isso é forte, hein? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então quer dizer que se o irmão for pego em pecado, se o irmão cair, o que é para nós fazermos? Para nós abandonarmos esse cara? Para nós acusarmos mais esse cara? Não, esse cara pecou, esse cara caiu, já não serve mais para comunhão, porque a gente quer fazer igreja com gente perfeita. Mas a igreja que se reúne aqui é uma igreja de imperfeitos que carecem da graça do Senhor. Imperfeitos que foram alcançados pela graça. Então, quando alguém cai, quando alguém está em dificuldade, quando alguém está passando por alguma dificuldade, algum pecado, o que é para nós fazermos? Para nós restaurá-los. Os espirituais deverão restaurá-los com o quê? Não com opressão, não apontando o dedo, não dizendo você errou, cara, não dizendo você vai voltar para o final da fila, não oprimindo, cara, você não vai falar mais nada aqui, não. É para nós restaurá-lo ele com mansidão e cuidar de si mesmo, para que você também não caia, não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se você quer cumprir a lei de Cristo, é para carregar o fardo pesado um dos outros, dividir esse fardo. Amém? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso é forte também, cara. Eu não tenho que pensar mais do que eu sou. Amém? O Senhor abate o orgulhoso. Se alguém se considera alguma, não, eu sou santo, eu não peco, cara, eu não erro nisso. Ah, eu não erro nunca, cara. Cara, esse cara tá caindo na pornografia, cara. Cara, como que pode? Cara, esse cara ainda está mentindo. Cara, não, você não é melhor que ele. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. Nós carecemos da graça do Senhor. Então é para nós não considerarmos isso, porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Essa autoavaliação, ela é no singular, sem me comparar com ninguém. Senhor, como que tá? Estou bem, Senhor, eu não caio mais nisso. Senhor, eu não estou mais mentindo. Senhor, eu não estou mais brigando. Senhor, não... está entendendo? Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Entendeu a questão da gratidão? Se alguém está me instruindo na palavra, é para me partilhar todas as coisas boas com essa pessoa que está me instruindo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E agora eu quero que vocês gravem isso, se quiser pode escrever, é Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos, vírgula, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Ah não, mas eu dou cesta básica lá na junta. Cara, não, primeiro você tem que alimentar os de casa. Ah, mas eu estou sabendo que tal pessoa lá está passando dificuldade. Mas não, quem que a gente tem aqui primeiro que está passando dificuldade? É bíblico isso. Não coloca a tua justiça própria na frente, porque é pecado isso, cara. É primeiro os da família da fé. E o que isso ensina? Que nós temos que primeiro ajudar os que nós estamos tocando, os que estão perto, que nós estamos se relacionando. Amém? Abra lá comigo João 4. Irmãos, estão entendendo? Amém? No começo assim, eu sou igual o carro a álcool. Vai, leva uns 30 minutos para esquentar, depois dá para ir. Não falha. Amém? 1 João 4, do 7 ao 21, todos acharam? Celular, tablet, Bíblia. Amém? Posso ler? Amém, irmãos? Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se
Se você é nascido de Deus, você ama e conhece a Deus. Essa é uma marca de que você é nascido de novo. Quem não ama a Deus não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Amém? Primeiro, irmãos, o nosso padrão tem que ser Deus. Amém? Nosso padrão tem que ser Deus. Se Deus nos amou, nós também devemos nos amar. Mas isso é difícil, cara, porque aquele cara é chato, porque aquela irmã é fofoqueira, aquele irmão fala demais. Porque aquele outro irmão me expôs, porque ele falou de uma maneira. Não, cara, é para nós tentarmos isso diligentemente. É para você empregar esforço nisso, entendendo, com o coração quebrado, com o espírito contrito. Se eu vou com um coração orgulhoso para o relacionamento, ali já é uma barreira. Eu já não vou aceitar muita coisa. Amém? Nós entendemos que Deus nos ama, mas não queremos amar nossos irmãos. Deus me ama, está tudo certo. Não, cara. O que você recebe de Deus, você compartilha com o irmão. O versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Mas pega essa chave: se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se nós nos amamos, as pessoas veem Deus em nós. Ninguém viu a Deus, mas se nós nos amarmos, Deus permanece em nós, as pessoas veem o Deus em nós. Por isso que nós somos portais eternos, refletindo Cristo. Levantai o porta às vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se nós temos que ter um entendimento de que se nós nos amarmos, nós refletimos o Cristo, refletimos Deus para a comunidade, para as outras pessoas. Se nós entendemos isso, nós temos que nos esforçar para essa realidade. Irmãos, nós temos que sair daquele primeiro lugar, que é o primeiro. Eu não fui com a cara de tal pessoa, eu não vou com a cara de tal pessoa. Não, sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Se esforce diligentemente. Quando nós nos amamos, Deus é visto em nós, Deus é visto no coletivo. Nós vivemos um mundo egoísta, egocêntrico, onde o que é importante são o eu. Mas João aqui nos instrui que não é o eu, mas o nós, onde o coletivo reflete Deus. Aleluia. Versículo 13 diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos falando, nós temos que ter comunhão, nós temos que ser unidos, nós temos que ser isso. Mas cara, você tem que primeiro entender que nós só podemos fazer isso porque primeiro o Senhor nos amou. Aleluia. Se alguém afirma, eu amo a Deus, versículo 20, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está entendendo?
Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, que eu estou tocando, que eu estou me ralando, que eu estou pegando nele, que eu estou conversando, que eu tenho a oportunidade de tomar um café, ir na casa almoçar, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Não tem como amar a Deus se não amar meu irmão primeiro. Eu amo a Deus, mas não consigo me relacionar com tal pessoa. É porque você não ama a Deus, porque você não entendeu o amor de Deus ainda. Eu vou seguir aqui levando a minha vida. Não existe vida cristã sem amar o irmão. Não existe isso. A vida cristã demanda comunhão, e comunhão com todos. Aleluia. Mesmo com aquele irmão que eu tenho menos empatia, menos com aquele irmão que eu tenho menos coisas em comuns. A vida cristã depende disso. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo lá 1 João 3:11. Aleluia, todos acharam? Irmãos, estou falando bem pausadamente hoje, não quero pregar, mas eu quero, hoje quando a gente entrar no tema aqui, central dessa palavra, eu quero ensinar um princípio para vocês, tá? Não quero falar rápido, eu quero que a gente vai entendendo biblicamente esse princípio, amém? 1 João 3:11 diz assim: ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de o seu irmão eram justas. A vida comunitária, irmãos, ela é em amor e faz parte do propósito de Deus. É um reflexo da Trindade a vida comunitária. Sabe, o texto coloca quem não ama seu irmão na condição de Caim. E que condição é essa? A condição de um assassino. Quem não ama seu irmão está na condição de Caim. É terrível isso. Terrível. 1 João 3,15. Diz lá comigo: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aleluia. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Primeiro, aquele que não ama, odeia. Aquele que diz eu amo a Deus, mas sou indiferente a essa pessoa, não vive no amor. Indiferença, irmãos. Não sabe quando a gente fala assim, eu sou indiferente àquela pessoa tanto faz para mim, eu sou indiferente. Indiferença é falta de amor. Indiferença nada mais é do que falta de amor. Quem não ama não é nascido de Deus. E se eu não amo, odeio. E se eu odeio, sou homicida. E nenhum assassino pode acessar a vida eterna. Aleluia. Estão entendendo? Não posso ser indiferente ao meu irmão. Não posso ser indiferente à luta do meu irmão. Não posso ser indiferente à dificuldade do meu irmão. Não posso ser indiferente ao relacionamento com o meu irmão. E irmãos, quando eu estou falando essa palavra, quando eu estou pregando isso aí, quem compartilha a palavra sabe que quando você compartilha algo, esse algo ele maceta você primeiro. Essa palavra está me moendo, como a palavra do domingo passado sobre buscar Deus em meu sofrimento. Porque eu tenho essas dificuldades também de relacionamento. Calma, peraí, eu não sou perfeito, não, eu não sou. Eu sou imperfeito, eu sou um imperfeito que entendeu que em Cristo eu consigo submeter essas coisas. Então eu te falo por isso, a indiferença é a falta de amor. Não seja indiferente com o teu irmão, não seja indiferente à dificuldade. A gente não pode sentar aqui nessa cadeira para entregar uma oferta ao Senhor sabendo que o nosso irmão está em dificuldade, que não tem o que comer, que não tem como pagar a luz, a água, que está sem dinheiro para comprar o iogurte para os filhos.
Nós não podemos sentar aqui para adorar o Senhor se nós estamos brigados com o irmão da fileira do lado. Não vai dar certo, não é isso. Isso não é o reino de Deus, isso não é a coletividade. Nós precisamos nos submeter uns aos outros em amor. Amém? Amém. Irmãos, essa é uma palavra difícil de se falar, de compartilhar, porque isso fala muito com a gente. Toca lá naquele lugar mais fundo. Não é melhor a gente falar de alguma coisa que a gente vai melhorar, que Deus tem uma vitória para você hoje, que você vai vencer, que se você está desempregado, o Senhor vai arrumar, se você está em dificuldade financeira, Deus vai suprir. É mais fácil falar dessas coisas. Mas o Senhor está levando essa congregação, essa família da fé, a um lugar mais fundo. Eu sinto isso, que nós estamos entrando num lugar mais profundo. E nos lugares mais profundos o Senhor toca em coisas mais profundas em nós. A gente já não está mais na fase da mentira, a gente não está mais na fase disso, não, a gente está numa fase mais funda. O Senhor está tratando algumas coisas mais profundas. Sabe aquela cárie que está lá, bem difícil de ser tratada? Que a dentista coloca, cara, umas 5 anestesia, não tá doendo ainda, e ela tá com aquele barulho maldito, meia hora ali te furando e difícil de tirar, e no final ela fala, você tem que vir amanhã de novo porque eu não consegui ainda tudo hoje. É o que o Senhor está fazendo com a gente. É difícil, a carne grita, mas a verdade é única, é bíblica. Se você não amar o teu irmão, prova que você não ama a Deus. Amém? Não tem como. E quem não ama a Deus não é nascido de Deus. E se eu não amo a Deus, eu odeio. E se eu odeio, eu sou homicida. E nenhum assassino pode acessar a vida eterna. Se Deus deu a sua vida por nós, nós temos a obrigação de dar a vida pelos nossos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Abra comigo lá, irmãos, Mateus 5, do 21 ao 26, e já deixa aberto Hebreus 12, e agora eu vou falar do que o Senhor quer para nós nessa manhã. Aleluia. Tá gravando? Tá gravando? Eu tenho uma tendência a desligar aqui, sabia? Ah, não, tá aqui. É 2 temor. Primeiro eu tenho temor aqui, o que eu tô falando, né? Deus me fulminar aqui. Depois eu temo pelo Gessel ouvir essa gravação e me fulminar depois. Então, acho que era melhor parar agora. O que vocês acham? A gente combina, né? Tocou sem querer, pastor. O homem volta antes, gente. Todos acharam? Mateus 5, 21 até o 26. Diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Cara, que loucura é isso? Para o fogo do inferno, peraí. Se não gerou um temor em você, cara, cuidado. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Misericórdia, Deus.
Estão entendendo, irmãos? Jesus vem e refina algo, né? Jesus, eu vejo que Jesus, ele tira aqui do âmbito da ação e coloca no âmbito das intenções. Ele fala assim, ó, cara, para você matar antes, você tinha que pegar uma arma, atirar na pessoa, uma faca, matar e tirar a vida. Mas eu estou dizendo agora que se você pensar mal do teu irmão, você já é um assassino. Diz aí, a lei diz não matarás. Tem alguém aqui no nosso meio que já matou alguém? Tem alguém aqui que já matou alguém? Pela lei. Nenhum? Ninguém cumpriu pena aqui? O cara parece que está pregando no presídio, né? Ninguém cumpriu pena. Pô, mas no presídio também, ninguém fala que fez, sabia? Tá tudo inocente, cara. Ninguém matou ninguém aqui. Não, é terrível, não dá nem para brincar com isso, sabia? É terrível assassinar alguém. Mas diz aí, tomando agora o que Jesus falou em Mateus 5, tem algum assassino aqui entre nós além de mim? Porque eu sou um serial killer, cara. Tem mais alguém aí? Porque Jesus já chegou e falou assim, cara, não é mais a ação, é a intenção. Saiu do âmbito da ação, está no âmbito da intenção, está no âmbito do coração. Você já pensou mal do teu irmão? Você já cometeu um homicídio? Ah, não, mas eu pensei, está dentro de mim. Só eu sei. Mas Jeremias diz que aquele que sonda os corações conhece tudo. Verdade. Salmo 139, o salmista diz que ele sonda o coração. Então, se você pensou mal de alguém, cara, você assassinou. E hoje eu queria falar dos assassinos de coração que tem no nosso meio, e que a gente precisa entender isso e saber como que a gente pode, a maneira de Deus, sair desse lugar e entrar num lugar de amor, onde nós nos amamos uns aos outros. Aleluia. Amém. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes é como o Adri compartilhou hoje, e eu vou falar em Hebreus 12 aqui. Saiu do âmbito da raiz de amargura, porque enquanto é raiz de amargura, está escondido. Quando vai para o âmbito público, está difamando. Mas quando chega lá no final, lá, quando está contaminando o fruto disso, está contaminando a muitos, aí, cara, é uma desgraça total. É o próprio inferno na terra, sabia? E nós precisamos aprender a tratar essas situações. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Quando nós não sabemos tratar, nós ferimos uma pessoa ao ponto que essa pessoa não quer mais a comunhão. Ela não quer mais estar junto. E isso é responsabilidade nossa. Porque a Escritura diz que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Se você matar alguém aqui no meio da comunhão, eu também sou responsável por isso. Se o Flávio matar alguém aqui na comunhão, eu também sou responsável por isso. Se o Aleph matar alguém aqui no meio da comunhão, nós somos responsáveis por isso. E se essa pessoa não quiser mais estar na comunhão, nós somos responsáveis por isso. Por isso que foi muito precioso quando ela compartilhou isso. Eu falei, não, Deus, é isso que eu tenho que falar mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão feridas com a congregação, que não querem mais compartilhar, não querem mais estar junto, não querem mais se expor, não querem mais ser intencional. Não, eu até vou, mas não quero mais relacionamento com ninguém. Eu vou lá só falar com Deus. Deixa a pessoa também no nível de maturidade. Está tudo errado com todo mundo. Não tem um certo ali. Sabe por quê? Porque a gente não tratou isso como deveria. Abre lá Hebreus 12, 14 e 15. Ah, Deus, dá graça pra gente, Pai. Pai, nos dê graça, Senhor. Sim, Jesus. Nós não queremos andar de um lado para o outro como um homicida, Pai, como um assassino, Senhor. Nos livra, Pai, de assassinar nosso irmão como Caim, Pai, fez.
e o fez porque as suas obras eram más, Pai. Nós não queremos ser como Caim, Senhor, mas nós queremos ser como Jesus, que deu a vida pelos seus irmãos, Pai. Nos tira desse lugar, dessa condição, Pai. Abate nessa manhã o nosso coração orgulhoso, que não nos deixa nos preocupar com o irmão, Pai. Abate de nós o nosso coração altivo, Pai, o nosso espírito altivo. Nos submete a você, para que nós entendamos, Pai, a importância de amarmos uns aos outros, de nos importarmos, Pai. Nos ensina a importância da coletividade, do perseverar na comunhão, que não é uma simples palavra, Senhor, mas perseverar na comunhão é uma atitude, é um estilo de vida, é uma disciplina que nós temos que aplicar diligentemente. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite para isso, Pai. Nesse lugar profundo nós precisamos nos submeter a isso, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós não queremos ser um serial killer dentro da congregação, Pai. Nós não queremos ser aquela pessoa que sempre tem razão, não, Pai. Nós queremos ser aquela pessoa que se submete ao Senhor, Pai, que ama, que estima o outro mais que a si mesmo. Sim, Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Estou fazendo entender? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Hebreus 12 diz assim, ó: segui a paz com alguns. É isso? Como que é? Seguir a paz com? Seguir a paz só com aqueles que eu gosto? Não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Essa palavra faltoso aqui, ela dá a entender para a gente muitas vezes que é aquela que ela também pode ser essa aplicação, né? Como alguém que vai cometer uma falta, um pecado, como no jogo de futebol, não seja faltoso, né? Não faça uma falta, vai fazer um pênalti, está errado. Mas aqui nesse texto, essa palavra faltoso, ela está dando o significado de não estar atrasado. Que ninguém seja faltoso, que ninguém esteja atrasado em relação ao grupo, que ninguém esteja atrasado em relação à comunhão. Então aqui, ó, sem a qual ninguém virá o Senhor, atentando, está falando para nós, atentando diligentemente, porque ninguém seja atrasado em relação ao grupo, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, eu quero ensinar hoje esse princípio do relacionamento para vocês. E problema no relacionamento, irmãos, é uma prisão. Sabia? Eu não sei qual pessoa que, se é Spurgeon, eu não sei quem que fala exatamente essa frase, não lembro, mas assim, quando você perdoa, você se liberta, né? É você que sai daquela prisão, não é outra pessoa. Eu não lembro quem que é essa frase. Isso é assim mais ou menos. Então o lugar mais propício, irmão, para a gente aplicar, quando a gente entende que nós somos alcançados pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O lugar mais propício para nós aplicarmos a realidade da graça é nos nossos relacionamentos. Não tem como viver em comunidade sem se relacionar. E não tem como se relacionar sem se relacionar, como eu falei. Todo relacionamento tem que ralar em alguém. Todo relacionamento tem que ralar em alguém. Chega uma hora que o irmão se torna uma lixa. E você, graças a Deus, se torna uma lixa para ele também. Automaticamente, onde tem relacionamento, há problemas. Onde tem relacionamentos há problemas, porque são pessoas diferentes, que pensam diferentes, que tiveram instruções diferentes, que foram criados de maneira diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que não são iguais. Mas nós somos chamados para nos relacionar com todo tipo de pessoa.
E olhando para a Escritura e para essa realidade, nós podemos perceber que Jesus foi muito enfático e as Escrituras foram muito enfáticas quando se trata de relacionamento. E nós achamos vários textos nas Escrituras. E a primeira coisa que Jesus diz quando Ele quer trazer uma nova interpretação da lei, Ele levanta uma realidade dos mandamentos. Ouviste o que foi dito? E Ele vai lá para Êxodo 20:13, não matarás. E no versículo 22, Jesus traz um novo padrão. Ele diz, mas aquele que se irá contra o seu irmão, já cometeu assassinato. Você não precisa mais pegar a arma e ir lá, não. Se você se irá contra o seu irmão, você já cometeu homicídio. Deixa eu deixar aberto aqui, Mateus. Amém? Isso. Mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Então não é o que vocês ouviram agora, mas o que eu estou dizendo. Então vocês ouviram, não matarás, mas agora eu estou dizendo para vocês. Se você pensar mal do teu irmão, você já cometeu o assassinato. Não é mais a realidade do passado ouvida, mas é a realidade trazida por Jesus. Jesus não veio abolindo a lei. E Mateus 5,17 vai falar isso, que Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Mas Jesus, Ele vem refinando e vai levando para um lugar mais fundo. Mateus 5,17 diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. A palavra cumprir no grego traz algo interessante para nós, porque a palavra cumprir aqui traz um novo significado. Eu vim trazer para vocês o verdadeiro significado da lei e onde ela deve ser aplicada. Ele começa a tirar, como eu falei, do âmbito das ações e coloca no âmbito das intenções. Então, quando eu estava lá no âmbito da ação, eu precisava pegar, ir lá me relacionar com outra pessoa para cometer o adultério. Mas Jesus fala que se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu já adulterei. Então é algo mais fundo, é algo mais profundo. E o Senhor quer nos levar para essa realidade mais funda desses dias. Por isso que eu perguntei, você já matou alguém? Na realidade do mandamento, ninguém matou ninguém aqui. Até porque é complicado isso. Mas na realidade do que o Senhor veio refinando aqui em Mateus 5:21, quantas pessoas a gente já matou pelo caminho? Quantas pessoas a gente já deixou ferida por aí? Pela nossa imaturidade, por o nosso coração endurecido, por não nos submetermos ao Senhor, por não entendermos o perdão. Eu não sei, mas a gente tem uma dificuldade com o perdão. Na verdade, nós que fomos muito perdoados, que devemos perdoar um atrás do outro, por que a gente tem tanta dificuldade com o perdão? Nós precisamos entender a realidade do perdão, irmãos. Isso é algo sério. Mas quando Jesus está transferindo para nós o seu ensino, Ele está elevando o nível daquilo que significa o não matarás. Ele está trazendo o não matarás para uma realidade que é extremamente complicada para nós. Ele está trazendo para uma realidade que é muito complicada para nós. Ele está trazendo o não matarás, sabe para onde? Para o âmbito dos nossos relacionamentos. E como é difícil no âmbito dos nossos relacionamentos isso. Porque quando a gente não convive com alguma pessoa, é mais fácil. Você está alheio àquilo, mas no relacionamento, nesse âmbito, não matarás, o âmbito da intenção é muito difícil. É interessante que no versículo 22 ele diz assim, eu porém vos digo, e ele vai trazer a realidade em três fases que precisam ser reconhecidas nos nossos relacionamentos. E a primeira fase é uma realidade secreta. Deixa aberto lá Hebreus 12.
E essa é a primeira fase. Ele está se referindo a uma realidade secreta, fazendo um paralelo com Hebreus. Porque a raiz de amargura, ela começou a ser cultivada no seu coração. Está entendendo? A raiz, nós não vemos a raiz. A raiz está no fundo, ela está na terra, ela está escondida. Quando a gente vê? Quando brota, quando sai para fora. Não é verdade? Então essa primeira fase é uma fase muito sutil. Porque você tem algum problema de relacionamento e você fica ofendido com alguma coisa, ou a pessoa te ofendeu, ou você ofendeu a pessoa, e você fica ali, cultivando aquilo, está na raiz, está escondido, ninguém está vendo ainda. Você consegue chegar a uma raiz no caso que acontece? Você não consegue. Você não consegue porque ela está lá debaixo da terra, está escondida, está num lugar secreto. Esse é o primeiro nível. O primeiro nível da ofensa se manifesta nesse lugar secreto, nesse lugar escuro, nesse lugar obscuro que a gente não vê, que os outros não veem, só você vê. Mas o segundo nível, ele já é diferente. Também qualquer um que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal. Aí já saiu do âmbito secreto e está no âmbito do quê? Do dizer, do falar. Já está no âmbito de difamar, está no âmbito de afrontar. Já não é mais uma realidade secreta, entra numa dimensão pública. Se torna pública porque você começa a difamar, porque aquilo que estava dentro do coração, no lugar secreto, começa a se manifestar para fora. Já não é mais uma ira. Eu não gosto daquele cara, eu não gosto daquela pessoa, aquele cara me trata mal. Já não é mais uma ira, se transforma num insulto. Aquele cara é um pilantra, cara, você viu? Fala mal da gente, me trata daquele jeito, ainda tem coragem de pegar o microfone para pregar quando o GC não está aí. Está entendendo? Já se transformou num insulto. Você consegue entender isso? Esse é o segundo nível. Mas o terceiro nível, a situação é ainda pior. Porque o secreto está escondido, ninguém sabe, é uma raiz de amargura. O que se manifesta ainda está em alguns brotando, está contaminando, é alguma coisa mais tranquila. Agora nesse terceiro nível, em qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Esse terceiro nível, ele sai do secreto, vai para o público e faz com que a pessoa viva uma vida literalmente desgraçada, porque está frutificando aquilo, está contaminando. Você pega uma laranja que está podre no teu saco de laranja, no saco de fruta, pode ter outras frutas misturadas, não precisa ser só laranja. Se você deixar aquilo ali, vai contaminar tudo. Dá 2 dias, não tem mais uma laranja lá, está tudo apodrecido. Então saiu esse terceiro nível, saiu do âmbito secreto, sabe? Saiu ali só do difamar para alguns. Sabe, problemas no relacionamento, irmãos, começam de uma maneira bem sutil, nós temos que cuidar disso. Por quê? Porque há diversos problemas na sua realidade, nos seus relacionamentos. Por isso que é uma realidade desgraçada. A pessoa tem tanto problema nos seus relacionamentos que ela vive uma vida à par da graça do Senhor. Isso precisa ser tratado para que não contamine aos outros, para que não contamine mais, para que não gere mais problema. Sabe, através desse texto eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E a primeira fase desse versículo está mostrando essa realidade secreta, quando eu e você nos iramos com alguém. Começa assim, com uma ira, uma pequena ira. Nós começamos a cultivar um rancor no nosso interior. Essa é a primeira fase. Começa aquele rancor ali, você não trata aquilo. Você já se irou com alguém? Só eu aqui que me iro ainda? Já se irou com alguém? Você tem cultivado coisas no seu interior em relação a essa pessoa? Responda para você. Você já se irou com alguém? Você tem cultivado alguma raiz de amargura no teu interior em relação a essa pessoa? Você já se decepcionou com alguém? Quantas vezes? Quantas vezes nós já se decepcionamos e quantas vezes nós já decepcionamos alguém? Cara, se você olhar para mim, você vai se decepcionar facilmente. Tirando a Dani, que nunca se decepciona comigo, o resto, cara... Pô, a gente tá junto há 17 anos, né, mano?
Deus. Não dá o microfone para ela, gente. Não dá. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É sobre isso, irmãos. A primeira fase fala do versículo que está falando disso. Essa fase ainda ninguém sabe. Por quê? Porque está tudo dentro, está tudo guardado. Mas quando ela chega nessa fase que nós começamos a expor as outras pessoas, é bem difícil, sabe? E quando nós começamos a difamar, é bem difícil. Não é difícil quando você está com alguém, chega uma pessoa perto de você e começa a falar mal da outra pessoa. Você olha para aquilo e você começa a analisar e já cria uma barreira em você. Então você está entendendo como isso é difícil para a comunhão? Como nós temos que nos policiar? E é uma coisa muito sutil. Eu não vou com a cara daquela pessoa, porque se viu, não olha para mim, porque... Jesus, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Irmãos, interessante é aqui que nós temos essa realidade em Hebreus que diz que é para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estamos vivendo em comunidade, é dever meu e seu seguir a paz com todos. Quando olhamos para o texto, percebemos que a realidade do indivíduo, o indivíduo precisa seguir a paz com todos. Aleluia, nós precisamos seguir a paz com todos. É que o texto diz, começa assim: é dever meu saber que se tem alguém que não tem paz comigo, ou se eu não estou em paz com essa pessoa, é dever meu entrar em paz e acertar isso. É mandamento bíblico para a vida da comunidade. Que é um mandamento bíblico para a vida da comunidade? Seguir a paz com todos. Por quê? Porque sem essa paz e santificação nós não podemos ver o Senhor. Isso nos complica e nos limita dentro da realidade dos relacionamentos. Esse indivíduo que agora tem que ser responsável por si, anote isso. Esse indivíduo que agora tem que ser responsável por si, também tem que se responsabilizar pelo outro. A gente gosta de falar essa frase no trânsito, né? No trânsito eu tenho que dirigir e cuidar do outro. Mas isso aqui também é nos relacionamentos. Agora esse indivíduo que é responsável por si, por não cultivar aquela raiz de amargura, por não difamar, por não contaminar os outros, ele também tem que ser responsável pelos outros. Então se ele vê alguém fazendo isso, ele chama o irmão para tratar isso. As escrituras dizem, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Ou seja, a partir do momento que eu abro os olhos para cuidar de mim, eu preciso cuidar também dos meus irmãos. Aleluia. Porque isso tem que ser feito com muita diligência. É como aquela mulher que perde aquela dracma, e ela varre tudo, acende a luz, levanta a cama até que ela acha. Nós temos que ser diligentemente atentos e intencionais na questão dos relacionamentos. Nós temos que ser responsáveis por nós e responsáveis pelos outros. Ela procura com diligência, ela acende a luz, ela varre a casa, ela procura até encontrar. Porque essa diligência, porque no nosso meio ninguém pode ser faltoso. Se aquela palavra faltoso quer dizer atrasado, ninguém pode estar atrasado à realidade do grupo, à realidade do que está acontecendo no meio da congregação, ao que está acontecendo no meio da comunhão. Irmão, se alguém liga para você para perguntar por que você está faltando tanto nos cultos, se sinta amado, se sinta privilegiado, porque essa pessoa está olhando para um texto bíblico e falando assim, que é para mim ser responsável pelo meu irmão, para que ele não seja faltoso, para que ele não esteja atrasado ao que está acontecendo na nossa realidade. Não, mas muitas vezes o cara te liga, o que esse cara quer saber da minha vida, cara? Eu vou no culto quando eu quiser. Que loucura é essa, cara? Nós vivemos em comunidade. Nós estamos sentindo falta de você. Você está sendo faltoso à realidade do que está acontecendo na congregação. O Senhor está derramando algo profundo e você está sendo faltoso nisso. E nós não queremos que você fique atrasado em relação a isso. Por isso que nós te ligamos, falamos, cara, o que está acontecendo? É grana, vamos te mandar um pix aí. Midway, pô. Mas se quiser mandar pix para mim, pode mandar. Tem minha conta no Brasil também.
não tem problema. Aberto as ofertas, de qualquer jeito, em real, euro. Entende? Para que esse cara não seja faltoso. Se sinta privilegiado se o cara te liga, se o irmão te liga. Não espere só do pastor isso. Só se o pastor ligar que você fica feliz. Não, essa não é a responsabilidade do pastor, do apóstolo, do líder. Não, essa é a responsabilidade do cristão, do irmão que está na comunhão, da família da fé, da igreja que se reúne. Por quê? Porque nós estamos vendo que você está sendo faltoso. Você não está integrando a realidade do que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Essa responsabilidade é minha, tua. Essa responsabilidade é nossa, de estar atento, de ser diligente. Eu tenho que querer que ele chegue ao mesmo lugar que eu estou chegando. Irmão, se nós estamos chegando a um lugar, se Deus tem derramado uma nova medida na oração para nós, se Deus tem derramado uma nova medida no ensino das terça-feiras, se Deus tem derramado uma nova medida na comunhão e no partir do pão, se Deus tem derramado uma nova medida na adoração para nós, nós não queremos que esse irmão esteja alheio a isso, nós queremos que ele esteja junto, porque nós temos que estar como um só homem, numa só voz, numa só medida, caminhando juntos em unidade. Eu quero que ele participe das mesmas realidades que eu estou participando. O interessante aqui é que o escritor aos Hebreus diz que a primeira coisa é a paz. Para que eu possa chamar meu irmão para o mesmo lugar que eu estou, eu preciso estar em paz com ele. Como que eu vou ganhar o meu irmão se eu não tenho paz com ele? Como que eu vou ligar para o Rafa se o Rafa está cheio de amargura, de rancor, com uma raiz de amargura? Se eu já estou defamando ele, como não tem? Por isso que o escritor aos Hebreus começa dizendo: segui a paz com todos. Aleluia. Eu preciso viver e ter um relacionamento saudável com meu irmão, para chamá-lo, para que ele esteja no mesmo lugar que eu estou, para que ele não esteja mais atrasado em relação daquilo que está acontecendo na vida comunitária. Irmãos, quando alguém te chamar pelo fato de você não estar presente nas reuniões, se sinta privilegiado. Esse irmão está olhando para o texto bíblico, ele está sendo bíblico nisso. Ele não quer que você seja faltoso. Esse congregar, irmãos, tem que existir. Eu não posso deixar que os meus irmãos que vivem ao meu lado sejam faltosos. O Senhor está nos chamando para essa realidade tão preciosa. O Senhor está nos colocando nessa realidade preciosa. Nós precisamos corresponder a esse chamado. Amém? Nós precisamos nos esforçar para vivenciar essa realidade. Amém? Glória a Deus. Tem algo mais ainda. É legal que o escritor aos Hebreus 12:4 diz, ele começa falando assim, ó: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quer dizer que tem algo a mais, que nós podemos dar mais, que nós podemos ir mais fundo nisso. E é muito legal porque antes do escritor aos Hebreus falar da raiz de amargura, ele escreve que nós precisamos seguir a paz com todos, que nós precisamos ser diligentes para que ninguém seja faltoso, que nós precisamos de relacionamentos saudáveis, que nós precisamos estar diligentes com os nossos irmãos. Aleluia. Quem não está vindo hoje? Quem está sumido? Vamos ligar, vamos atrás. Isso faz parte do que a Escritura está nos instruindo. E que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora, quando a gente volta na terceira etapa desse versículo, o que acontece quando uma raiz de amargura brota no nosso meio? A primeira coisa, ela nos perturba. Depois, ela começa a nos contaminar. Quando eu sou ofendido ou quando eu ofendo alguém e não resolvo prontamente essa questão, eu estou contribuindo para a formação de uma raiz de amargura. Amém?
Se aquela pessoa que foi ofendida não libera o perdão e não entende o papel dela como terapeuta naquele que ofendeu, a única coisa que está sendo produzida ali é um ambiente propício, irmãos, para que essa ferida, essa mágoa, ela se transforme numa raiz de amargura. Nós precisamos tratar isso. Sabe, uma raiz de amargura, ela nasce de uma simples mágoa. Amém? Irmãos, tudo aquilo que você cultiva, tudo aquilo que você não trata, você cultiva. Se você não tratar essa raiz de amargura, você está cultivando ela. E vão ter muitas implicações por causa disso. E sabe qual que é o problema de se cultivar uma raiz? Sabe qual que é o problema de se cultivar alguma coisa? É porque uma hora cresce. E quando cresce, cara, o escritor aos Hebreus está falando o que acontece. Começa a haver difamação. E quando há difamação com a boca, está num âmbito de ofensa. E depois começa a frutificar e contaminar os outros. Não esquece lá do que a gente leu lá em Mateus. O texto de Mateus que diz o quê? Jesus falou assim, não matarás, a lei diz isso. Mas eu digo, se você pensar mal do teu irmão, você já cometeu homicídio. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Você está nos reunindo e matando outras pessoas ao mesmo tempo. Hoje nós estamos em volta da mesa do Senhor, nós vamos partilhar o pão, nós vamos perseverar na realidade do partir do pão. Nós precisamos estar com o nosso coração livre para isso. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, libere o perdão, trate, resolva. Você precisa arrancar essa semente da mágoa. Não guarde isso para dentro de você. Não seja uma incubadora dessa raiz de amargura. Libere, trate isso. Se você não tratar uma simples dor de garganta, sabe o que vai acontecer? Você vai ter muito problema, cara. Eu comecei ontem aqui, começou na sexta-feira, estava com o meu nariz derramando e estava mal. Quando foi de madrugada, piorei. Aí chegou de manhã, eu já estava querendo ficar deitado ali, dormi 2 horas no cantinho. Aí chegou a Kelly, me deu um remédio, aí o Vitor chegou, me deu outro remédio, a Carol já tinha me dado um, comecei a tratar um pouquinho, hoje eu estou melhor. Mas se eu não trato isso, eu ia ter que ir no hospital daqui a pouco para tomar uma bezetacil. Vai fechar a garganta, vai fazer mal. Então tudo que a gente não trata traz maiores implicações. Sabe, tudo aquilo que não é tratado se complica. Tudo aquilo que não é tratado honestamente, com o coração no amor e no perdão de Deus, se complica. Todo problema não resolvido se potencializa. Pode começar, começa pequeno, mas se não é tratado vai incomodar. Não é verdade? Já tem a música, um elefante incomoda muita gente. 10 é muito mais, cara. Começa com um elefantinho, daqui a pouco tem 10. Começa com uma briguinha de relacionamento, mas daqui a pouco você está brigado com todo mundo. Sabe por quê? Porque se você entra na fase que você está frutificando nessa questão, você vai arrumar outros problemas. Daqui a pouco ninguém mais gosta de você, você não consegue mais congregar. Você fica além da graça do Senhor, além do que o Senhor está derramando. Isso é muito sério. Nós temos que ter a consciência que toda mágoa, toda ofensa não tratada vai vir à tona. E como nós resolvemos isso, irmãos? Como nós resolvemos isso? Nós temos 2 formas de resolver isso. A primeira é em amor, resolvemos o problema, chamamos a pessoa para conversa, com perdão já liberado no nosso coração. Você não chama a pessoa para falar com ela se você não tiver já liberado ela no teu coração. Nós não chamamos ninguém para perdoar. Nós chamamos porque nós já perdoamos. Então como que eu resolvo esse problema? Irmãos, eu tive um problema com o Anderson. O Anderson falou alguma coisa aqui para mim, eu não gostei, cara, no turno, a gente estava no turno de oração, foi proclamar, ele começou a tocar mais alto, não deixou eu orar. Já pensei dentro de mim, esse cara quer aparecer, não quer deixar eu orar, cara, sabe? Já criou uma raiz de amargura dentro de mim. E aí foi
piorando, a gente é vizinho, volta e meia a gente está se encontrando ali, até que daqui a pouco eu já comecei a insultar ele para minha esposa, ó, esse cara não é legal, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Eu não tratei isso, já estou aqui no meio do turno falando mal do Anderson. Não, hoje eu não vou, o Vitor me chama. Eu não vou pro turno hoje. Por que não? Porque hoje é o turno que o Anderson libera, não quero, o cara lá. Tá entendendo, irmãos? E aí se o Vitor come desse fruto, sabe o que acontece? Ele contamina também. Mas como que a Bíblia nos ensina? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo aqui hoje ensinar para vocês? Um princípio que muitas vezes a gente não sabe. E aí a gente fica errando e fica matando as pessoas, fica contaminando. Ou muitas vezes a gente sabe, mas também não está aplicando. Então se o Vitor come esse fruto, começa a contaminar também. E nós temos uma maneira bíblica de resolver isso, sabe? Primeiro, nós chamamos a pessoa para conversar, mas com o perdão já liberado no nosso coração. Eu chamo o Anderson, falo, Anderson, eu preciso falar com você, cara. Sabe, nós não chamamos, eu não vou chamar ele para perdoar ele. Eu vou chamar ele porque eu já perdoei ele. Estão entendendo a questão do perdão? Eu não preciso sentir para perdoar, eu preciso sentir um arrepio aqui, aí eu estou perdoando. Olha o arrepio. Que arrepio, cara? Para. Não seja assim. Não viva de arrepio. Viva da palavra, cara, que sustenta o homem. Viva do relacionamento, da oração. Viva cultivando o relacionamento com os irmãos. Saia um pouco desse mundo místico que muitas vezes a gente entra. Saia e entre na linha do perdão, na linha do que o Senhor quer para nós. Essa é a forma de nós resolvermos as questões do reino de Deus. Eu chamo a pessoa com o perdão já liberado, sabe? Eu chamo porque eu já perdoei, porque eu já lavei aquilo, apenas eu quero resolver, para que não fique nenhuma raiz de amargura. E eu falo, Anderson, sabe o que aconteceu, cara? Aquele dia, fui proclamar, cara, você começou a tocar mais alto, e eu achei para mim que você queria me bloquear ali, cara, e eu me senti ofendido, e aquilo criou uma raiz de amargura dentro de mim, e eu já estava falando mal de você, cara, e me peguei hoje, eu não queria ir no turno, e já falei pro Vitor também, cara, que é por causa disso. Eu queria que, olha, eu já te perdoei, eu queria que você me perdoasse também, sabe? Eu não queria te ofender, me dá um abraço aqui. Eu tenho certeza que ele vai me abraçar e vai falar, cara, você está perdoado, porque eu que estava na prisão, não era nem ele não sabia de nada. Está entendendo? Uma maneira bíblica de resolver isso. Porque se você perdoou, mas não tratou, isso vai continuar gerando ali. Porque você só consegue tratar questões que já foram perdoadas no seu coração. Só conseguimos mexer naquilo que já está sendo curado. Entende? O Senhor está liberando, você já liberou aquilo no teu coração, já está sendo curado. Sabe? Aquele dia aquele cara me expôs, aquele dia aquele cara pisou no meu pé, aquele dia aquele cara não olha no meu rosto. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. Nós temos que perseverar na realidade do amor, no vínculo da paz. Nós precisamos seguir a paz com todos. Amém? É muito sutil, sabe? É claro que eu estou falando em 3 níveis aqui. Cheguei a falar do nível onde a gente já está difamando o cara, onde a gente já está frutificando aquilo. E muitas vezes isso ainda não aconteceu aqui no nosso meio. Mas eu tenho certeza que a raiz de amargura já aconteceu no nosso meio. Tenho certeza, porque ela é muito sutil. Basta um olhar errado e a gente precisa tratar isso. E se a gente não discernir o corpo de Cristo, como que a gente vai partilhar o pão junto? Isso é discernir o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Muitas vezes nós não sabemos como chegar para resolver isso, mas é dessa maneira que eu te falei. Nós temos essa instrução do Senhor. Chama, conversa, partilha, sabe? A partir do momento, irmão, que nós liberamos o perdão, há um alívio dentro de nós, sabe? A partir do momento que você perdoa, há um alívio dentro de nós. Sabe, eu
Eu tenho um exemplo de algo que aconteceu comigo, que eu sempre olhava para uma pessoa e essa pessoa estava com a cara fechada, e aquilo começou a criar uma raiz de amargura dentro de mim. Eu falei, caramba, cara, o que acontece com esse cara? Parece que eu vou falar com ele, falta só sacar uma pistola. Que isso? Sabe, irmãos, um dia eu cheguei para uma reunião, e eu entrei, e eu peguei e falei, Senhor, eu quero liberar isso dentro do meu coração, eu quero orar para essa pessoa agora. Me cura e cura ela também, Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu percebi que não era na pessoa, era em mim. Porque na outra reunião que eu cheguei, o cara estava sorrindo para mim, acredita nisso? Você está entendendo? O lugar que a gente entra muitas vezes, e começa a cultivar algo dentro de nós que vai nos roubando da presença do Senhor, que vai nos tirando da graça, e nós entramos em desgraça, e nós assassinamos a pessoa. Aí tem um assassino congregando junto com um defunto. E nós continuamos vivendo a vida, a jornada. Não, nós precisamos acertar isso. E foi muito precioso para mim, porque quando eu entrei novamente, oi, pastor, pastor, top, benção, glória a Deus. Falei para Dani, caramba, era comigo o troço. Não era ele, era eu. Eu que precisava liberar isso dentro de mim. Eu que tinha criado um preconceito daquela pessoa, e aquilo estava se tornando uma raiz de amargura dentro de mim. E quando eu falei para Dani, aquilo já estava se manifestando. Só faltava eu ir para a terceira fase, que era gerar algum fruto e contaminar outro. Só aquele cara não gosta de mim, cara, você vê o jeito dele. Toda vez que eu vou falar com ele, me olha assim. Irmãos, eu estou falando de coisas práticas e ordinárias que acontecem no nosso meio todos os dias. A gente podia estar falando aqui agora de lutas espirituais, coisas sobrenaturais. Só que o que isso vai trazer de mudança na nossa vida prática, ordinária com o Senhor? Por isso que muitas vezes a gente está vivendo no terceiro céu, esqueceu da terra, esqueceu do cara que está do nosso lado, que a gente está tocando. A gente quer ficar vendo o invisível, mas não quer ver o que a gente toca, o visível, o que está do lado. Nós precisamos entrar nesse lugar do perdão. Aleluia, glória a Deus. Salmo 133, 1 diz assim, como bom é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Aleluia. Nós precisamos resolver isso. Glória a Deus. Vocês entenderam isso? Aleluia. Eu falei de mim isso? Não. Abra comigo lá Mateus 18:15. Vocês veem que isso é bíblico. Todos acharam? Mateus 18:15 a 17. Diz assim o primeiro ali: se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o. Não está dizendo se o teu irmão pecar contra você só, ou se ele pecar. Se você está vendo, é obrigação tua. Se você vê um irmão pecando, vai e repreenda-o. Se ele estiver pecando contra você ou não, você tem a responsabilidade moral de chamar esse irmão. Aleluia. Você não precisa expor o irmão, pegar o microfone e falar: o irmão pecou, blá, 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 mandar uma mensagem no grupo: eu vi o irmão, ele pecou, está em pecado. Não, calma. É para você repreendê-lo entre ti
e Ele só. Você chama e fala: irmão, não está legal isso. Vamos orar. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Repreende entre ti só. Como é que se resolve a questão? É difamando? É falando? É difamando o irmão? Não. É assim que se resolve as questões. É assim que se resolve as questões, irmãos? Difamando? No reino de Deus é assim? Não. No reino do inferno pode ser. No reino de Deus você chama ele e conversa com ele. Amém? Isso é só entre você e o ofendido, entre o ofensor e o ofendido, tratando daquilo. E eu tenho certeza, irmãos, que ele vai querer resolver com você. A pessoa tem que ser muito cabeçadora para querer ir para outro nível. Eu tenho certeza que se esse irmão estiver pecando contra você, ou estiver pecando contra alguma coisa, você chamar ele em amor, com o coração já perdoado, com o coração do Senhor, com o espírito de mansidão, você vai ganhar esse irmão. Porque diz isso aqui, ó: e ganhastes o teu irmão. Amém? Glória a Deus. Tratando daquilo. Agora, se ele não quiser, se você não quiser, o versículo diz assim, ó: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Nessa fase é uma fase mais complicada. Nessa fase que você vai envolver outras pessoas, irmãos maduros que vão fazer o papel de mediador para poder resolver aquela questão. Então, se o irmão está pecando, você chamou ele, pode ser contra ti ou uma outra situação. Se o irmão não quer resolver, aí você chama mais 2 pessoas maduras para resolver aquilo, para ser testemunha, para mediar aquilo ali, para que se possa resolver aquilo. Porque a terceira fase é muito complicada. Porque diz assim, ó: e se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Nessa realidade você tem que apresentar a igreja. Irmãos, tentamos o acerto com o irmão não aceitou, tentei acertar com ele, trouxe 2 testemunhas, ele também não aceitou. Fazem 2 anos que nós estamos tentando tratar esse irmão, ele não quer, ele continua insistindo em espalhar mentira, ele continua insistindo em difamar, ele continua insistindo em levantar falso testemunho. Então nós estamos apresentando ele aqui para a igreja. Mas se ele continuar, aí nós vamos ter que tratá-lo como gentil. Irmão, nós precisamos resolver nossas questões nos relacionamentos, amém? Nós precisamos resolver isso, sabe por quê? Porque nós não podemos ficar cultivando raiz de amargura. Porque quando nós lemos em Hebreus 12, diz que essa raiz, ela se transforma em algo de difamação. Depois, ela frutifica e contamina todos. Então, quando acontece algo conosco, nós temos que tratar isso. Quando você se sentir ofendido com alguém te ofendeu, ou você ofendeu alguém, chama essa pessoa em amor, já com teu coração liberando perdão, já liberado o perdão. Fala: olha, cara, naquele dia aconteceu isso, eu fiquei magoado com você, mas eu quero te perdoar, eu quero que você me perdoe, que nós precisamos continuar prosseguindo, porque nós somos um em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que todos vão parar nessa primeira fase. Sabia? Todos vão parar, mas nós precisamos tratar isso. Porque se nós não tratarmos isso, nós continuamos assassinando várias pessoas. Nós nos tornamos um serial killer dentro da congregação. Porque a Escritura diz que se eu pensar mal do meu irmão, eu já cometi um homicídio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E quando a gente faz esse paralelo com o texto aos Hebreus, nós entendemos como nós temos que nos portar mediante isso aí. Eu quero que você abra comigo 1 João 2, 9 e 10. Eu vou lendo rapidinho, você só anota para você ler depois, porque a gente já está com o horário avançado. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeços. Amém? Considerando, pois,
É 1 Pedro 1,22. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva ao amor fraternal, não fingindo, amai uns aos outros de todo o coração. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus.